Graça e paz, queridos irmãos, meus amados, que estão conosco aí nesse projeto abençoado de estarmos nos debruçando diante da Palavra de Deus todo dia nesse ano de 2025, amém? Lemos a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e tendo esse propósito no nosso coração, como diz lá Jó, determinando tu algum negócio, setear firme e a luz brilhará nos seus caminhos, né? Temos que ser firmes diante dos nossos propósitos, né? E assim nós vamos alcançar a bênção e a vitória, né? Então, é uma palavra que nós podemos aí guardar no nosso coração, que está lá no primeiro livro poético, né? Que é o Jó, que nós já lemos, capítulo 22, versículo 28, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Está determinando algo? Está colocando diante do Senhor algum propósito? Seja firme, não pare, não desista, não esmoreça, continue crendo na tua bênção, na tua vitória. Se está nos planos de Deus para a tua vida, vai ser bom, vai ser perfeito, agradável. Você está sentindo paz dentro de você, né? Então, com certeza, meu amado, minha amada, o Senhor vai confirmar esta bênção e esta vitória, só que no tempo dele, da maneira dele e conforme a vontade dele. Você só tem que aguardar com paciência no Senhor, você só tem que crer, que acreditar, porque na tua caminhada, caminhando e andando, aguardando no Senhor, você vai ver o cumprimento desta promessa, desse propósito, daquilo que você está determinando diante do Senhor. Por isso que a palavra do Senhor diz lá no Salmo 119, que nós vamos chegar nessa semana, nós estaremos lendo somente, se não me engano, quinta-feira, o Salmo 119. Vamos fazer a leitura só dele. Por isso, eu estarei adiantando alguns capítulos, Hoje, amanhã e quarta-feira nós vamos ler, alguns capítulos a mais. Hoje leremos, um capítulo a mais, Seriam 3 capítulos. Hoje nós vamos ler até o 113, amém? Para que nós possamos, na quinta-feira, lermos somente os Salmos de número 119. E que contém 176 versículos, irmãos. É por isso, não é poucos versículos, são 176 versículos para estarmos lendo. Então, quinta-feira será somente o Salmo 119. E nessa semana aqui, segunda, terça e quarta, eu estarei adiantando alguns capítulos, Hoje nós vamos ler até o 113. Amanhã, provavelmente, nós vamos ver o 113, o 14, 15, 16 e o 17 e o 18, Se não me engano, nós vamos ler um a mais, amém? E se não for na quinta-feira, será na quarta-feira o Salmo 119. Eu estaria adiantando para que a gente aí não fique aí depois perdido, com capítulos a menos, ou números a menos, de leitura dos Salmos. E são poucos, são números pequenos, de leitura, dá para fazer isso, amém, irmãos? Então, vamos fazer a nossa leitura de hoje, que é o número 110 de Salmos, o reino, o sacerdócio e a vitória do Messias. Disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque.
O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira, julgará entre as nações, enchê-las-á de cadáveres, ferirá os cabeças de grandes terras. Pelo caminho descendente-se-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Número 111, Deus é louvado por amor das suas obras maravilhosas. Louvai o Senhor, louvarei o Senhor de todo o coração na Assembleia dos Justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Fez lembrar das suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem, lembrar-se-á sempre do seu conserto, mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e juízo, fiéis todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todos sempre, são feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, bom entendimento tem todos que lhe obedecem, o seu louvor permanece para sempre. Salmos de número 112, a felicidade daquele que teme a Deus. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá o homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado não temerá até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isso e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá, o desejo dos ímpios perecerá. Salmo de número 113. Exortação a louvar a Deus pela sua grandeza e por amor da sua bondade para com os pobres. Louvai o Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até o acaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Seja alegre mãe de filhos, louvai ao Senhor. Glória a Deus, meus amados irmãos, né? Então, nós fizemos hoje a nossa leitura de 4 números aqui de salmos para adiantarmos a nossa leitura até chegarmos no Salmo 119, que será lido sozinho, amém? Então, vamos finalizar, orando. Vemos aqui, sobre o reino, o sacerdócio, a vitória do Messias, que ele julgará entre as nações, enchê-las-á de cadáveres, ferirá os cabeças das grandes terras, Então o Senhor, está aí para vir com mão de ferro, Ele foi, e assim como ele foi, ele voltará sobre as nuvens do céu, agora não mais, com uma palavra de salvação, mas com uma palavra de juízo, Ele virá julgar as nações, O 111 fala que Deus é louvado por amor das suas obras maravilhosas, E um texto aqui que nós podemos guardar é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Põe entendimento, tem todos que lhe obedecem, e o seu louvor permanece para sempre, irmãos, Então, tenha isso em mente, que o temor de Deus
É o princípio da sabedoria, né? Eclesiastes diz: o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, né? Louvado seja Deus. No 102, a felicidade daquele que teme a Deus. É uma alegria, irmãos, quando nós servimos a Deus com temor, com tremor, não aquele temor, né, de uma pessoa, né, que vai nos castigar, né, de uma pessoa que com mão rígida, né, vai nos assolar. Não, é um temor, né, de desagradar a Deus, é um temor de sair dos seus caminhos, de não andar pelas suas veredas, é um temor sadio, né, de fazermos aquilo que agrada ao Senhor, porque, né, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, Ele se agradará também de nós. Mas quando nós nos desviamos, né, nós já vimos aqui que o povo de Israel não obedeceu, não permaneceu no seu conserto, nos seus estatutos, e Deus os entregava aos seus inimigos. Deus, né, fazia com que a maldição chegasse até eles, permitia que a maldição chegasse até eles, né, por não permanecerem nos seus caminhos. Então o temor nosso é de não estarmos, né, fazendo a vontade de Deus. Este é o temor que nós temos que ter, amém? E o 113, exortação a louvar a Deus pela sua grandeza e por amor da sua bondade para com os pobres, né? Deus se importa com os pobres, né? É deles também o reino dos céus, sabia disso? Está lá no Sermão do Monte, fala que é dos pobres também, né? O reino dos céus, amém? Deus se importa, né, com aqueles menos favorecidos. Então, Deus tem um lugarzinho também para aquele que é pobre, né? Porque o mundo não foi feito só de pessoas ricas, né? Então, nós temos que entender isso, amém? Vamos ver aqui se eu tenho aqui, ó. Bem-aventurados pobres, os pobres. Aqui, ó. Bem-aventurados pobres de espírito, né? Porque deles é o reino dos céus, né? Então, aqueles que têm sede, aqueles que têm desejo, né? São pessoas simples e humildes, né? Na terra, que buscam o Senhor em espírito, em verdade, que desejam as coisas dele, amém? Então, é deles também o reino dos céus, né? Então, Jesus muitas das vezes estava no meio de pessoas simples e humildes, né? Não estavam constantemente diante de pessoas abastadas, cheias de dinheiro, como nós vemos hoje, né? O evangelho está cercado aí de pessoas, né, que ostentam glórias humanas, casas, mansões, carros, né, milhões em contas, né, pastores cheios de dinheiro, enriquecidos, né, pelo evangelho, sendo que Jesus veio de uma maneira simples, humildes, no meio de pessoas desprovidas, né, de riqueza, desprovidas até mesmo de um conhecimento, de uma sabedoria. Escolheu 12 discípulos, pessoas indoutas, pessoas que eram pescadores humildes, né, para mostrar que nem sempre a riqueza quer dizer alguma coisa, né? Muitos aí no mundo são ricos, são poderosos, cheios, né, de riquezas, mas muitas das vezes estão longe do Senhor, amém? Então, não tenha o parâmetro, né, de bens materiais, de riqueza, né, de sucesso, como um parâmetro que a pessoa está com Deus, caminha com Ele, anda com Ele, e Deus tem se agradado dele, né? Então, prosperidade não quer dizer só coisas materiais, riqueza, não. Prosperidade é ter paz, é ter alegria, é ter uma vida, né, de regozijo no Senhor, é ter saúde. Isso é prosperidade também, amém? Vamos então finalizar com uma oração de agradecimento ao Senhor. Deus querido, Pai eterno, Deus de misericórdia, Deus que é longânimo, benigno, Deus que tudo vê, que tudo sabe, que está em todos os lugares, Senhor. Em nome do nosso Senhor, meu Pai, Salvador Jesus Cristo, que nós cremos
nesta tua onisciência, onipotência, onipresença, que sabe e conhece das artimanhas do inimigo, do adversário, aquilo que ele intenta fazer e realizar contra as nossas vidas, lar, casa, família, ministério. Meu Deus, nada escapa das tuas mãos, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, coloca por terra todo mal, toda malignidade, toda arquitetação, meu Deus, satânica, maligna, intentada no reino das trevas, Pai, contra as nossas vidas, manifestada através de instrumentos humanos ou circunstâncias, Senhor. Coloca por terra, Pai, mostra que Tu és o fiel guarda de Israel, fiel guarda da nossa vida, que não dorme nem toscaneja, Senhor. Todas as maquinações, meu Deus, línguas peçonhentas, olhares altaneiros, aqueles, meu Deus, que estão à espreita contra as nossas vidas, meu Pai. Oh, Deus querido, Deus amado, a nossa vida está nas Tuas mãos, Pai. Os nossos caminhos são Teus. Seja feita a Tua vontade, meu Pai, assim na terra como ela é feita no céu, Senhor. É a Tua vontade que nós queremos, é a Tua vontade que nós desejamos, é estarmos no centro da Tua vontade, Pai, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado através da nossa vida, para nós que tememos ao Senhor, para nós que temos o desejo, a vontade de servir a Ti em espírito e em verdade, meu Pai. Queremos ser ovelhas e não cabritos, meu Deus. Queremos obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar, Senhor. Queremos ser, meu Deus, um vaso, um instrumento nas Tuas mãos para a glória do Teu santo nome, meu Pai. E tudo aquilo, ó Pai querido, Deus amado, que quiser impedir a Tua obra em nossas vidas, e tudo aquilo que se levantar contra a Tua vontade em nossas vidas, Pai, arvora a Tua bandeira, Senhor. Coloca por terra todo mal, meu Deus. Assim como Amã, Senhor, meu Deus, não teve o seu intento realizado. Antes, na sua própria forca, meu Pai, ele foi enforcado, Senhor. Antes, o Senhor, meu Deus, colocou por terra todo o desejo maligno dele de acabar com o povo judeu, meu Deus, de exterminar o Teu povo, a Tua nação escolhida para levar o Teu santo nome, Pai. E assim não seja diferente, Senhor. Aqueles que querem acabar com a nossa vida, aqueles que querem acabar com a nossa alegria, com a nossa paz, meu Deus, aqueles que intentam, meu Deus, maquinações diabólicas, meu Pai, para roubar a nossa bênção, a nossa vitória, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, seja repreendido, seja colocado por terra, Senhor. Não prosperará, Senhor. Toda língua que ousar contra nós em juízo é condenada, meu Pai. Ah, Senhor, daquele que toca na menina dos Teus olhos, daqueles que tramam, que arquitetam, meu Deus, meu Deus, contra as nossas vidas, meu Pai, em vez de abençoar, querem amaldiçoar, Senhor. Oh, Deus querido, Deus amado, que o Senhor venha lhes dar o pagamento, meu Pai. A vingança é Tua, Senhor. É o Senhor que cobra, meu Pai, mas que nós que tememos ao Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, não porque nós somos bons, não porque nós merecemos, meu Pai, é pela Tua graça, Senhor, é pela Tua misericórdia, somos pó, terra e cinza, e o Senhor olha para nós e lembra-se disso, Senhor. É a misericórdia do Senhor que é a causa de nós não sermos consumidos, meu Pai. Oh, alabaxoremi calamaia, e calabassu decanta na raço e decomanagassu decai, Senhor. É por isso, meu Pai, que nós não somos consumidos, é pela Tua graça, é pela Tua misericórdia, porque somos falhos, somos pessoas carentes do Teu amor, do Teu perdão, Senhor. Por isso, Senhor, continua nos sustentando com as Tuas mãos poderosas, continua reinando sobre as nossas vidas e operando a Sua obra salvífica, regeneradora, de cura, de libertação, até que Jesus venha, Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que nós te pedimos e te agradecemos, crendo, acreditando
que a vitória já foi dada, que a vitória já está nas nossas mãos, Senhor, que o mal já foi colocado por terra, Senhor. Toda obra contrária, toda palavra de maldição, toda obra de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, magia negra, está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai. Em nome de Jesus, que nós te agradecemos e te pedimos por tudo, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha certeza, irmãos, que Deus não se deixa escarnecer. Deus é um Deus de verdade, é um Deus presente, né? E muitos têm brincado com servos de Deus, com homens de Deus, mulheres de Deus, e uma hora isso não dá certo, né? Então, sabemos que existem servos de tudo quanto é jeito. Pessoas que realmente não têm um caráter de Cristo, pessoas que dizem ser o que não são, né? Pessoas que realmente, né, se vestem como peles, como cordeiros e ovelhas, mas são lobos. Mas existem verdadeiramente os servos de Deus, né? E quando essas pessoas encontram um servo de Deus, vão saber que Deus, Ele é um Deus de justiça, né? Ele é um Deus que traz a vingança nas suas mãos e que cobra, né? E a cobrança não é barata, ela é cara, né? Só um dedinho de Deus sobre nós causa bastante estrago, irmãos, né? Ele põe na cama, no leito e até mesmo faz descer a sepultura se for necessário, né? Porque Ele é Deus, amém? Então que nós vamos ter, como diz o salmista, temor, porque é o princípio da sabedoria. Que Jesus te abençoe, fique com Deus, continue, né, honrando, né, os teus pastores, continua servindo com alegria, com amor, com temor, como se fosse e é, né, para o Senhor, amém? É para Deus, amém? Jesus te abençoe e até amanhã, se o Senhor permitir, amém?